Olá pessoal, Carol por aqui. No conteúdo de hoje eu quero falar com vocês sobre métodos de pesquisa. Basicamente, a gente tem que entender ali que os métodos de pesquisa que a gente tem, ela traz dois objetivos. O primeiro objetivo é a parte de geração de dados, então eu vou ter mais informação. E o segundo é, com esses dados, a gente consiga direcionar, dar o caminho, dar o passo que a gente vai dar em relação a um produto e projeto, tá? Porque quanto mais cedo a gente começa a fazer as análises, implementa pesquisas, etc., mais dados nós coletamos. E aí, com mais dados, a gente aumenta o impacto no produto, porque a gente consegue direcionar o melhor caminho, tá? Já estava escrito aqui porque eu estava gravando, aí do nada a tela do tablet apagou. E aí eu já estava com 5 minutos gravado, aí eu tô voltando aqui regravando o vídeo. Mas o ponto importante aqui que eu quero trazer para a gente falar sobre métodos de pesquisa é que é um momento de ponte entre a pessoa de produto, tá? E aí a pessoa de produto, a gente tem ali o PM, e é um momento de ponte com a pessoa de design. Que aí a gente tem aqui um papel de PM, por exemplo, e aqui a gente tem um papel de PD. Então aqui a gente está olhando, né? Não só a pessoa de design, a gente também tem as áreas de pesquisa de mercado, que podem ter ali as ações dos times de REOps, né, que é o Research Ops, etc. Independente aí da área que você chamar dentro da tua empresa, do teu projeto. Mas basicamente é a importância que a gente tem de juntar essas duas áreas, tá? E aí o que a gente traz? A gente entende que dependendo do estágio, dependendo do momento que a gente está no produto, nós temos diferentes abordagens. E essas abordagens, elas podem apontar se a gente está indo para um caminho mais qualitativo ou um caminho mais quantitativo. E aí tem um desenho aqui que eu vou trazer para vocês, que esse desenho é da Elisa Volpato, tá? Tá a referência aqui. Basicamente é uma forma de colocar aí num eixo, numa visão cartesiana, de qual é o momento, tá? Em que momento, em que tipos de testes, que tipos de pesquisa a gente vai colocar. Então, a gente tem aqui o eixo X, a gente tem aqui, ele olha a abordagem. Se é uma abordagem mais quantitativa, então eu tô indo para quantidade de amostras, quantidade de pessoas, de casos ali levantados, ou eu tô indo mais para um eixo qualitativo, que eu tô indo olhando mais ali uma coisa mais um a uma, etc. No eixo Y, né, então aqui no eixo X eu olho a questão da abordagem, no eixo Y eu tô olhando a parte da fonte da informação. A fonte da minha informação, olha o quê? Ela é através de uma análise de comportamento ou ela é através de uma análise da atitude, tá? Então, eu tenho aqui esse plano cartesiano e a gente começa agora a plotar os diferentes tipos de pesquisa. Então, aqui, a legenda que a Elisa ela trouxe foi essas bolinhas... Gente, eu vou dizer que isso é azul, tá? Desculpa. Essas bolinhas aqui nesse tom de azul é o uso natural do produto. Então, exemplo, análise contextual, uma abordagem etnográfica, diários de uso continuado, teste AB, GA. Então, esses aqui são exemplos de métodos de pesquisa que a gente acaba olhando o uso do produto. Então, o GA, propriamente como a gente já bem conhece, o GA ele traz pra gente ali o uso, o comportamento, o tempo de consumo das páginas, quantidade de taxas de páginas, taxa de usuários acessando, etc. Teste AB, eu tô olhando o uso do meu produto. Na abordagem etnográfica, eu tô vendo também o tipo de público que tá ali. Diário de uso continuado, eu também estou analisando o uso. Então, esse aqui, o verdinho, ele representa fontes de pesquisa, opções de métodos de pesquisa, onde a gente olha o uso do meu produto, tá? E aí vamos pegar o exemplo aqui, o teste AB e o Google Analytics. O teste AB e o GA, eles estão em que momento aqui da jornada? O teste AB e o GA, eles estão no momento muito mais quantitativo, porque eu estou trabalhando com uma quantidade de
dados. O próprio GA, às vezes ele vem lá informando lá embaixo, quando a gente pega e monta um dash do GA, ele vem ali informando se ele é amostral ou não. Então aqui eu tô com volume alto, né? Eu tenho um volume maior de dados sendo analisados. Da mesma forma o teste AB. Então aqui o teste AB e a parte do GA, eu tenho um posicionamento de quantidade muito maior de dados sendo analisados, tá? Então, no eixo X, eu tenho o teste AB e o GA muito por uma abordagem mais quantitativa, tá? E é uma abordagem comportamental. Então, se eu for olhar isso aqui no eixo Y, eu também tô com ela lá em cima no comportamental, porque eu tô vendo o comportamento do meu usuário. O teste AB... Ih, gente, calma, eu tirei o negócio da posição. Ah, problema de usuário, gente. Desculpa, problema de usuário super burro aqui. Vamos lá. O teste AB também, né? O teste AB eu tô vendo o comportamento daquele meu usuário, como ele tá respondendo em relação à bifurcação que eu fiz ali na jornada dele, certo? Aqui, a parte de abordagem etnográfica já tá indo para um outro extremo. Eu tô olhando mais para uma parte qualitativa, então eu tô fazendo uma análise em números, a minha amostra, a minha abordagem é bem menor, e ela fica ali dividida entre a atitude e o comportamento. Enquanto diário de uso, eu tô meio a meio, né? Eu não sou tão quantitativa, eu estou mais pro quali, mas é muito mais de atitudinal que a gente está analisando. Então, essa daqui são os tipos de pesquisa que eu tenho falando do uso natural do meu produto. Quando eu olho para a bolinha, quando eu olho ali para a bolinha, deixa eu pegar outra cor, para essa bolinha vermelha que está sendo colocada, é a parte de script, que são aqueles testes que a gente conduz, tá? Então, exemplo, se é um teste, eu não estou fazendo ele com uma quantidade absurda de usuários. Um teste de usabilidade, eu tenho um público direcionado, vou falar 10 pessoas, 7 pessoas, X pequenas, uma porção pequena da minha amostra. Então, eu tenho a parte de quantidade pequena e eu tô olhando muito mais o comportamento desse usuário, porque eu tô vendo como ele vai reportar de acordo com o script. Então, eu vou pedir para ele, olha, preciso que você acesse a tela de pagamento. Então, eu tô passando aqui para ele, seguindo um script em um ambiente controlado, porque eu tô vendo, eu estou pegando aquela situação, tá? Um outro exemplo que a gente tem aqui é que são esses casos aqui de amarelinho, o do não uso do produto, né? Então, exemplos de não uso do produto: entrevistas, questionários online, card sorting. Aqui também tem outras partes de entrevistas e grupos de discussão. Então, exemplo, entrevista. Eu posso ter entrevista quantitativa e eu posso ter entrevistas qualitativas. Então, entrevistas quantitativas eu vou ter uma amostra muito maior do que a entrevista de qualitativa. Mas se vocês forem reparar, essa bolinha aqui amarela onde a gente faz métodos de pesquisa que a gente não aborda o uso do produto, elas são muito mais aqui para a parte abaixo do eixo Y, onde a gente está olhando uma fonte de informação atitudinal, tá? Quando a gente olha grupo de discussão e questionário online é aquele bendito form do Google Form que a gente manda lá pra galera, e eu não tô fazendo uso do produto, eu tô perguntando sobre alguma participação, tá? Mesma coisa card sorting. Um grupo de discussão entra mais aqui numa quantidade de pessoas menor, mas eu também não estou falando de uso do produto, eu estou discutindo sobre alguma parte do meu produto. E aqui eu tenho o exemplo dos casos que são combinados, eles são mistos. Eu posso ter uso e eu posso não ter uso do produto. Eu posso ter script, eu posso também não ter. Então, exemplos aqui que a gente tem bem aqui na meiuca, né, da abordagem, são os testes de usabilidade online sem moderador. Então, eu não tenho alguém aqui moderando e falando, faça isso, faça aquilo, olhando e gravando. A pessoa ela vai usando e ela vai dizendo o que está fazendo. Então, aqui eu tenho uma fonte de informação mais comportamental e eu não estou fazendo quantitativo, eu estou um pouco mais qualitativo, mas eu não estou trazendo uma grande quantidade de amostra. E aqui eu tenho os casos dos testes de usabilidade de contexto em remoto, que eu também quali, a minha amostra é bem menor, e eu estou fazendo uma análise comportamental.
A parte aqui da cocriação e do design participativo é muito onde a gente vai ouvir esse usuário. Então, é mais quali, eu vou botar um número menor, porque eu vou fazer isso cocriando, vou fazer isso às vezes em sessões online, em sessões presenciais, e eu vou entendendo muito da atitude desse usuário, tá? Aqui são os diferentes tipos de métodos de pesquisa que a gente pode ter, muito plotado nesse eixo para que a gente possa entender qual é o momento em termos de abordagem que eu quero utilizar e qual é a fonte de informação, tá? Não necessariamente você vai aplicar todos. Por exemplo, a gente trabalha muito aqui agora que o produto já tá rodando, né? Eu trabalho muito aqui olhando as análises de testes AB com GA, trabalhamos aqui alguns momentos com a parte de testes de usabilidade, e aqui teste de usabilidade em contexto, tá? No início do projeto, a gente utilizou muito aqui teste de usabilidade no laboratório, esse teste de usabilidade sem moderador. Então, depende do momento da jornada. Então, isso aqui é atenção. E acabou de disparar um log de erro da Dynamics ali. Atenção, isso aqui é uso, depende do momento, né? Do produto e da necessidade de informação, ok? E aí, pra gente encaminhar para o fechamento, para não ficar um vídeo muito longo sobre essa parte, eu queria falar um pouquinho para vocês das diferenças entre abordagens quali e abordagem quant, tá? Então, quando a gente pensa aqui... mais um. Quando a gente pensa aqui, se eu tô no modelo dos tipos de pesquisa, né? Carol, eu quero saber as diferenças entre pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas. Então, aqui, vou botar o quali. Então, aqui eu tenho o modelo de pesquisa quali e aqui o modelo de pesquisa quant. Qual a diferença que a gente tem entre eles? Bora lá. Vamos pensar aqui comigo. Primeira coisa, na pesquisa quant, eu tenho que olhar o maior número de testers, né? De usuários da pesquisa. Maior número de... Aqui eu vou usar o menor quantidade de... E aqui usuários que eu digo, usuários que vão ser analisados na pesquisa, tá? Vou botar participantes, que é melhor, né? Aqui eu tenho maior número de participantes, para não ficar confuso, porque o usuário do produto. E menor número de participantes. Primeira coisa, então, é a diferença aqui na quantidade da abordagem que eu vou fazer. Quando eu falo de quant, eu tenho que ter perguntas. Então, as minhas perguntas, elas precisam ser diretas. E, de preferência, perguntas fechadas. Porque, cara, imagina fazer análise, né? Fazer ali uma ponderação de pesquisas abertas. Como é que eu vou fazer isso com 1.000 participantes, né? Então, aqui, para facilitar a nossa vida, a nossa análise, a gente opta por perguntas diretas e fechadas. Enquanto a gente tem, aqui vou botar 1 para 1, né? Enquanto a gente tem na quali, a gente busca trazer perguntas abertas. Então, aqui, a gente tenta já pegar mais insights, conversando ali com o usuário. Aqui eu quero ser muito mais focado, tá? A quant, posso fazer remoto. A quant pode ser remota. A quali, pode ser? Pode. Então, ela pode ser remota, que aí você grava, mas a preferência... prefere presencial, por causa daquele olho no olho, né, etc. Mas dá para ser remoto também. Isso aqui é o bom e velho formulário, certo? Aqui, como é que vai ser a forma que a gente vai analisar uma pesquisa quant, né? A gente analisa a pesquisa quant através de tabulação. Então, aqui a gente vai tabular as respostas. Como as perguntas elas são diretas e fechadas, a gente consegue tabular. Enquanto na quali, eu vou ter que analisar, né? Então, vou fazer uma análise para encontrar informações semelhantes.
informações semelhantes e assim eu posso agrupar. Por isso que aqui na Quali, você fazer com 1000 pessoas te dá um trabalho do cão, né? Por isso que a gente trabalha com menos pessoas para poder ter essa análise mais ali, te dá menos trabalho, tá? Aqui não, aqui como eu tô com perguntas diretas e fechadas, eu consigo fazer uma tabulação mais rápido, certo? Ferramentas de análise. Como é que a gente consegue analisar isso aqui em termos de ferramenta? Quando a gente olha do ponto de vista de ferramenta, aqui na Quant, a gente vai usar acessos ali. A gente pode usar o GA, alguma coisa que... alguma ferramenta que eu possa, mapear esses acessos, que eu possa mapear as informações, tá? Então, aqui a gente tem o uso de ferramentas para mapear. Enquanto nesse lado aqui, a gente usa ferramentas para perguntas abertas, tá? Então aqui eu uso ferramentas para mapear, então eu posso usar o Google Forms, etc. E aqui eu vou fazendo, cara, eu preciso ter algumas perguntas mais abertas, posso usar o GPT para pensar em perguntas abertas pra gente colocar. Aonde eu trabalho com maior rapidez de extração de dados? Aqui. Então aqui é mais rápido. É mais rápido eu ter a extrair dados. Por que é mais rápido? Porque perguntas diretas eu consigo tabular. Então, se eu tenho perguntas diretas e eu consigo tabular, é mais rápido eu ter essa análise. Por outro lado, na Quali, como as minhas perguntas são abertas e eu tenho que fazer uma análise praticamente 1 para 1, se torna mais difícil. Então, aqui é mais complexo, mais lento a extração de dados, tá? Então, aqui eu tô fazendo só uma comparação entre outros, certo? Aqui, em relação à tendência, quando eu olho para uma pesquisa Quant, ela é menos tendenciosa. Por quê? Porque eu tenho mais mas eu não vou botar usuários, eu tenho mais participantes aqui. Tenho mais participantes. Então, eu tenho ali, eu vou tirando, né? Então, eu diminuo o viés. Viés. Enquanto na pesquisa Quali, por eu ter menos participantes, então aqui ela acaba sendo mais tá, gente? Ciosa. Por quê? Porque eu tenho menos participantes. Eu posso ter um moderador e eu posso ter ali a análise sendo feita por uma pessoa, não sendo feita por uma ferramenta de dados. Beleza? Então, se a gente for pensar ali, levantar quais são os diferenciais de pesquisa Quant e pesquisa Quali, a gente tem esse aqui. E aí fica para você a critério de você escolher um ou outro, tá? Eu vou fazer depois um vídeo só falando dos principais, olhando ali, sabe, o modelo do duplo diamante. Quando a gente olha o modelo do duplo diamante, que é o modelo onde a gente tem aqui a parte do Discovery e a parte do Delivery, eu vou trazer aqui quais são os tipos de métodos de pesquisa que a gente aplica em cada momento. Mas eu vou deixar isso para outro vídeo, que esse vídeo aqui já ficou muito longo, que eu queria muito passar aqui para vocês explicar bem esse posicionamento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para quem chegou até aqui, muito obrigado. Deixa o seu like aí se você curtiu do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Temos vídeos toda segunda, quarta e sexta. Compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que precisam elucidar, tirar dúvidas como funciona uma pesquisa Quant e uma pesquisa Quali. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.